Imagine acordar em uma cela de prisão, acusada de um crime que não cometeu. Seu próprio namorado te traiu, seu pai está distante e o mundo parece ter virado as costas. Agora, você precisa sobreviver em um inferno de concreto, cercado por criminosos, guardas corruptos e algo muito pior. Stands assassinos. Criaturas sobrenaturais que obedecem um padre obcecado por cumprir o legado de Jill. Essa é a realidade de Jolene Cujo, a protagonista de Jojo Bizarre Adventure Stone Ocean, a parte 6. A primeira e única Jojo mulher e talvez a mais corajosa de todos. Ela não é só mais uma prisioneira, ela é a peça que faltava no tabuleiro de um jogo cósmico. Quando seu pai, Jotaro Kujo, é brutalmente atacado e reduzido a um estado vegetativo, Jolene descobre que seu sangue carrega um destino maior do que ela jamais imaginou. Seu stand, Stone Free, é a materialização de uma vontade indomável, um poder que transforma o seu próprio corpo em fios cortantes, capaz de tecer armadilhas, desviar balas e até desafiar as leis da física. Mas Stone Ocean não é só sobre lutas épicas, é sobre redenção. Jolene começa como uma rebelde amargurada, mas cada batalha naquela prisão amaldiçoada a transforma em uma líder. Ela enfrenta traições, perde amigos, sangra, chora, mas nunca se quebra. Porque no fundo, por trás daqueles olhos afiados e aquele punho cerrado, há algo que nem Pucci pode destruir. O amor dela por sua família e sua recusa em aceitar um futuro predestinado. E quando o universo literalmente se reinicia contra ela, Jolene faz o que nenhum outro Jojo precisou fazer. Ela sacrifica sua própria existência para dar a Empório uma chance de vencer. E mesmo no novo mundo, seu espírito persiste, porque alguns laços são mais fortes do que o tempo, do que o espaço e do que o próprio destino. Se você acha que já viu heroísmo em Jojo, prepare-se. Jolene Cujo não é só uma protagonista, ela é um furacão de determinação, um símbolo de resistência e a prova de que até no fundo do oceano de pedra, a luz ainda pode brilhar. E agora, a jornada está apenas começando. Jolene Cujo não é só mais uma Jojo, ela é uma sobrevivente, uma mulher que foi jogada no fundo do poço pelo mundo, mas que usou cada pedra desse poço para construir uma escada e sair mais forte. Filha de Jotaro Kujo, ela carrega no sangue a herança da família Joestar, mas também carrega as cicatrizes de uma vida marcada por abandonos, traições e uma prisão que seria o pesadelo de qualquer um. Tudo começou com um crime que ela não cometeu. Em 2011, Jolene é acusada de homicídio culposo após um acidente de carro. Um crime que, na verdade, foi obra de seu próprio namorado, Romeu, que traiu para salvar a própria pele. Condenada a 15 anos de prisão em Green Dolphin Street, um lugar tão corrupto quanto perigoso, Jolene entra no sistema penitenciário como uma jovem revoltada, mas ainda ingênua. Ela não sabe que aquelas grades são só o começo de uma armadilha muito maior. Porque Green Dolphin Street não é uma prisão comum, é um campo de batalha. E o verdadeiro carcereiro de Jolene não é nenhum guarda, é Enrico Pucci, um padre fanático e o último discípulo de Jill. Pucci não quer só Jolene presa, ele quer destruí-la, porque ela é a chave para o plano dele de atingir o céu e reescrever o universo. E quando Jotaro aparece para resgatá-la, Pucci ataca, roubando seu stand e suas memórias, deixando-o em coma. E é aí que Jolene desperta, não só seu stand, Stone Free, mas sua verdadeira força. Ela poderia fugir, salvar a própria pele, mas escolheu ficar naquela prisão amaldiçoada para recuperar o que foi roubado de seu pai. E é essa escolha que transforma Jolene de vítima em heroína. Jolene não luta só por ela luta pelos amigos que fazem na prisão. Hermes, sua irmã de armas, FF, a aliada inesperada que aprendeu o valor da vida com ela, Empório, o garoto que ela protegeu como uma mãe. Cada um deles é um espelho do que Jolene poderia ter sido, amarga, vingativa, desesperada. Mas ela os inspira a serem melhores, assim como eles a ajudam a encontrar o seu próprio caminho. E, meu Deus, que caminho! Jolene enfrenta instantes assassinos, tramas sobrenaturais e até a própria natureza do destino. Ela é esfaqueada, envenenada, esmagada pela gravidade, mas sempre se levanta, porque seu poder não está só nos fios de Stone Free, mas naqueles que ela tece com eles, esperança. No fim, Jolene paga o preço mais alto para derrotar Pucci. Ela se sacrifica permitindo que o Empório sobreviva e quebra o ciclo de destruição. Mesmo quando o universo é reiniciado, seu espírito persiste em Irene, sua versão do mundo sem Pucci, porque Jolene Cujo é mais do que uma Jojo. Ela é a prova de que mesmo as correntes mais pesadas podem ser quebradas desde que você tenha coragem de lutar até o último fio. Jolene
Kujo não é apenas uma personagem, ela é uma declaração visual. Desde o primeiro momento em que a vemos, seu design grita rebeldia, mas também conta uma história silenciosa de transformação. Araki não criou apenas uma protagonista feminina, ele esculpiu um ícone que evolui tanto na aparência quanto na essência, espelhando sua jornada de prisioneira à heroína cósmica. Quando conhecemos Jolyne, ela é uma figura marcante, alta, magra e com um corte de cabelo que desafia qualquer convenção. Seu visual é a mistura de delinquente e arte. Dois coques grandes como asas, uma trança que serpenteia pelo cabelo como um fio de seu futuro estante, e aquela franja que moldura um rosto cheio de desafio. Sua primeira roupa na prisão é tão ousada quanto ela. Um top que mostra barriga, uma saia curta, botas e aquele suspensório que parecem tanto uma restrição quanto um acessório de poder. E não podemos ignorar a tatuagem no braço, asas de borboleta e uma adaga, símbolos de liberdade e perigo que ecoam em seu peito como um brasão familiar. Mas Jolyne não fica estática. Conforme Stone Ocean avança, seu visual muda sutilmente, mas não perde significado. A jaqueta da prisão que ela veste nas primeiras batalhas é substituída por uma versão mais longa e sombria após o ataque de White Snake, como se cada encontro com a morte a vestisse com um manto mais pesado. Então vem o piercing no umbigo, uma estrela que brilha como um lembrete irônico de sua liagem Joestar. Essa mudança não são aleatórias, são cicatrizes de guerra, marca de quem está se tornando mais dura, mas também mais determinada. A evolução final de Jolyne é uma obra-prima de simbolismos. Quando ela finalmente escapa da prisão, seu visual se transforma completamente. Agora com uma capa esvoaçante, um coração estilizado no peito e aqueles mesmos fios de cabelo, mas com uma aura de experiência. Até seu rosto muda. O traço fica mais afiado, os olhos mais sábios, como se cada batalha tivesse esculpido nela uma nova camada de força. E no one-shot especial com a Gucci, vemos Jolyne alternativa, com cabelos verdes e roupas de alta costura, provando que ela transcende até mesmo o próprio universo em que foi criada. O mais fascinante é como Araki usa essa mudança para contar o que as palavras não podem. A Jolyne, no início, é uma garota presa em todos os sentidos, fisicamente nas grades da prisão e emocionalmente na raiva pelo pai. A Jolyne do final é uma força da natureza, cujas roupas rasgadas e o corpo cheio de feridas são insígnias de quem enfrentou o impossível. Até sua postura muda, da adolescente encolhida na cela à mulher que corre em direção a Pucci no espaço, com os fios de Stonefree brilhando como constelações. Jolyne Kujo prova que em Jojo a aparência nunca é apenas estética. Cada linha de seu design, cada mudança de roupa, cada novo ferimento é um capítulo de sua história. Ela começa como uma sombra de Jotaro e termina como algo totalmente único. Uma Jojo que não herdou apenas a estrela no ombro, mas a coragem de incendiar o próprio destino. Jolyne Kujo entra em Storm Ocean como uma tempestade de rebeldia e termina como um furacão de determinação. Sua personalidade não é uma linha reta, é uma espiral ascendente de crescimento, onde cada volta mostra uma nova faceta de sua complexidade. Quando a conhecemos, ela é a definição viva de uma adolescente problemática, sarcástica, impulsiva e carregando um baú de mágoas do tamanho do Oceano Atlântico. Aos 19 anos, já foi presa várias vezes por pequenos crimes. Não por necessidade, mas por puro desafio. Um grito de atenção para um pai que nunca estava lá. Aquela primeira cena na cadeia, onde é pega se masturbando e reage com violência, não é só um choque cômico. É um retrato cru de quem Jolyne era. Alguém que usava a sexualidade e a agressividade como armadura contra um mundo que sempre a decepcionou. Seu humor ácido, seu desdém por figuras de autoridade e aquela pose permanente de não estou nem aí, escondia o que poucos viam. Uma garota que ainda esperava, no fundo, que alguém provasse que valia a pena acreditar nas pessoas. Então a prisão acontece. O verdadeiro teste começa quando Jolyne é jogada no inferno de Gwyndolf Street e percebe que desta vez não se trata de chamar a atenção, é sobre sobreviver. O momento crucial é quando Jotaro aparece só para ter suas memórias e instantes roubados diante de seus olhos. A cena que Jolyne chora sobre o corpo inconsciente de seu pai é o divisor de águas. Ali, a delinquente morre e nasce a heroína. Mas o brilhantismo de Araki está em mostrar que essa transformação não é mágica, é dolorosa, cheia de tropeços e recaídas. O que faz Jolyne única em Jojo é a sua inteligência emocional evoluir junto com suas habilidades de luta. Ela começa usando Stonefree apenas para se defender, mas logo aprende a usá-lo para proteger os outros, seja costurando os ferimentos de Hermes, criando redes para salvar o Empório ou arriscando seu próprio corpo como isca contra inimigos. Sua liderança surge naturalmente, não por carisma, mas por pura autenticidade. Quando o FF, uma criatura que nem humana era, pergunta
por que Jolyne a salvou, a resposta é simples: porque você queria viver. Revela o núcleo da filosofia dela. Todos merecem uma chance, mas a traição se paga com sangue. Essa dualidade é o que torna Jolyne tão humana. Ela pode cortar a língua de Romeu sem hesitar, mas fica horrorizada com a ideia de Hermes se tornar uma assassina. Ri enquanto joga objetos de jacaré por vingança, mas chora ao abraçar o Weather Forecast enquanto o reencontra. Sua cena mais reveladora talvez seja quando, ferida e exausta na ala de segurança máxima, ela simplesmente se senta e come a comida infestada de insetos. Não por desespero, mas por pura teimosia em sobreviver. Aquela Jolyne que no começo estava em pânico ao ser pega em situações íntimas, agora desafia Pucci no espaço, mesmo com metade de seu corpo desintegrado. No final, o maior teste de sua personalidade vem quando o universo literalmente conspira contra ela. A Jolyne no início teria fugido ou xingado o destino. A Jolyne que emerge de Storm Ocean faz algo mais radical. Aceita a aniquilação com um sorriso, porque entende que algumas lutas são maiores que ela. E quando vemos Irene no mundo novo, com a mesma estrela no ombro, mas sem as cicatrizes, percebemos que o verdadeiro legado de Jolyne não foi vencer, mas plantar a semente de um futuro melhor. Jolyne Cujo nos mostra que heroísmo não é sobre ser perfeito, é sobre escolher repetidas vezes ser maior que seus piores instintos. De garota problemática a mártir cósmico, sua jornada prova que até o mais rebelde das almas pode se tornar a mais pura das chamas, quando encontramos algo pelo que vale a pena queimar. Entre todos os instantes da série JoJo Bizarre Adventure, Stone Free ocupa um lugar único. Não por ser mais poderoso, mas por ser mais intimamente ligado à essência de seu usuário. Enquanto outros instantes são projeções separadas, Stone Free é literalmente uma extensão do corpo e de alma da Jolyne. Quando Araki criou essa habilidade, ele não pensou apenas em combate, pensou em como transformar limitações em possibilidades infinitas. A premissa básica já é revolucionária. Jolyne pode desfiar até 70% do seu próprio corpo em finos fios quase indestrutíveis, que quando agrupados formam o estante humanoide Stone Free. Essa mecânica única significa que, diferente de Star Platinum ou Crazy Diamonds, Stone Free não é um assistente, é Jolyne reinventando a si mesmo. Cada fio carrega sua vontade, seu instinto de sobrevivência e aquela teimosia características dos Joestars. A primeira vez que vemos isso em ação, quando ela salva Hermes cortando a orelha de um guarda. Não é apenas uma introdução ao poder, é um aviso. Nessa prisão, até o corpo da própria Jolyne pode ser uma arma. A genialidade de Stone Free está em sua versatilidade quase absurda. Enquanto outros instantes se especializam em uma única habilidade, Jolyne constantemente reinventa as aplicações de seus fios. Em uma cena, ela usa como sensores para detectar vibrações no ar, transformando-se em um sistema de alerta precoce contra ataques. Em outra, tece uma rede tão apertada que consegue parar balas no meio do voo. Há momentos de pura criatividade, como quando transforma parte do corpo em uma fita de Mobius para neutralizar o efeito de Simon de Pucci. Uma solução que nem mesmo o gênio tático de Jotaro poderia ter imaginado. Mas o verdadeiro poder de Stone Free vai além das habilidades físicas. Psicologicamente, ele representa a evolução da própria Jolyne. No início, ela usa os fios de forma básica, como extensões de um punho, quase como uma criança aprendendo a andar. Conforme a história avança, vemos seu controle se refinando. Ela aprende a costurar feridas, criar armadilhas elaboradas e até mesmo manipular objetos à distância com precisão cirúrgica. Em termos de combate puro, Stone Free é a maravilha de eficiência. Seu alcance máximo de 24 metros, o comprimento total dos fios quando totalmente estendido, cria uma zona de perigo onde Jolyne domina. Seus socos têm forças de um pequeno meteoro, nas palavras de Araki. Mas o verdadeiro perigo está na combinação imprevisível. Contra Leg Wrangler, ela usa os fios como cordas para se movimentar em gravidade zero. Contra Viviano Westwood, transformou uma bota em escudo contra meteoros. Em um confronto final com Pucci, chega ao ápice de sua evolução, usando fios não para atacar, mas para criar barreiras protetoras em torno do Empório, mesmo quando seu próprio corpo está desintegrando. O design visual de Stone Free também merece análise. Seu corpo fibroso com partes transparentes revelam a estrutura de fios internos. É uma metáfora viva de como Jolyne opera. Dura por fora, mas complexa e conectada por dentro. Os óculos refletidos e os detalhes que lembram costuras fazem dele um stand que parece ter sido construído em vez de invocado.
ecoando o tema central de Stone Ocean, que até mesmo o destino pode ser reemendado e redesenhado. Comparado com outros instantes da série, Stone Free talvez seja a melhor representação do conceito de vontade humana. Enquanto Star Platinum é a força bruta personificada e Gold Experience é a criatividade manifestada, Stone Free é a pura perseverança transformada em forma física. Quando Jolyne está encurralada, seus fios encontram um caminho. Quando está ferida, eles costuram sua carne. Quando tudo parece perdido, eles se estendem além dos limites do possível, assim como o espírito de Jolyne. No fim das contas, Stone Free não é apenas o stand de Jolyne Cujo, é a materialização de tudo que ela é. Cada fio conta uma história de raiva transformada em determinação, de isolamento convertido em conexão, e de uma garota que aprendeu que mesmo com corpos mais frágeis podem tecer as sedes mais fortes. Quando Pucci tenta reescrever o universo, é significativo que ele nunca consiga destruir completamente Stone Free, porque algumas coisas são inquebráveis mesmo quando reduzidas aos seus fios mais básicos. Os fios de Stone Free não são a única conexão que define Jolyne Cujo. Seu verdadeiro poder surge não na força isolada, mas dos laços que tecem a prisão mais sombria da Flórida. Cada relação em Stone Ocean é um espelho que reflete partes diferentes de Jolyne. A filha ferida, a líder inesperada, a protetora feroz. E como seus fios, esses vínculos vão desde os mais frágeis até os inquebráveis. No centro dessa teia está Jotaro Kujo, o pai ausente cuja sombra define tanto a rebeldia inicial de Jolyne. Sua dinâmica é uma dança dolorosa de expectativas não correspondidas. Ela, desesperada por reconhecimento, ele, incapaz de expressar amor além de atos protetores distantes. A cena em que Jolyne recebe o pingente e o joga fora com desdém resume anos de mágoa acumulada. Mas quando Whitesnake rouba as memórias e o stand de Jotaro Kujo, ocorre uma inversão cruel. Agora é ela quem deve proteger o pai vulnerável. A transformação é palpável. O Yare que ela adota não é apenas uma imitação, mas uma aceitação silenciosa de seu legado familiar. Entre as paredes de concreto de Randolph Street, Jolyne encontra Hermes Costello, algo raro, uma irmã de armas. Sua química é imediata e orgânica. Duas jovens duras por necessidade, não por escolha. Enquanto Jolyne luta pelo pai, Hermes busca vingança pela irmã. Essa diferença fundamental cria fascinantes contrastes. Onde Jolyne hesita em matar, Hermes avança. Onde Hermes duvida, Jolyne inspira. A cena do beisebol na prisão, tão simples, revela a normalidade roubada que ambas anseiam. E quando Hermes quase cruza a linha que separa a justiça de vingança, é a mão de Jolyne, literalmente costurada a dela pelos fios de Stone Free, a que puxam de volta. Foo Fighters, ou FF, representa talvez o relacionamento mais puro de Jolyne. O que começa com uma aliança de conveniência contra um inimigo comum, transforma-se em algo profundamente comovente. Jolyne não apenas aceita FF como um ser vivo, mas aí ensina o valor da existência. Lição que ecoa tragicamente quando FF sacrifica sua vida de Plâncton para salvar os humanos que lhe deram propósito. A cena que FF bebe água pela primeira vez, maravilhada com o simples ato de sentir, encapsula o que Jolyne oferece a todos ao seu redor. A chance de experimentar o mundo com novos olhos. Empório Aunino é o elo mais inocente e por isso mesmo mais sagrado. Nele, Jolyne encontra não um companheiro de luta, mas alguém para proteger como o irmão mais novo que nunca teve. Sua decisão de deixar o disque com ele no confronto final não é estratégia, é profundamente pessoal. Quando ela se sacrifica contra Made in the Heaven, não está apenas salvando o mundo, está garantindo que pelo menos uma criança escapará do ciclo de violência que definiu sua própria infância. E no meio dessa teia está Enrico Pucci, um espelho invertido de todos os relacionamentos de Jolyne. Onde ela constrói conexões, ele as destrói. Onde ela protege, ele corrompe. Sua obsessão por Jill contrasta bruscamente com a relação conturbada, mas genuína de Jolyne e Jotaro. A genialidade narrativa está como Pucci manipula cada vínculo de Jolyne, usando o amor pelo pai como isca, transformando aliados em armadilhas, provando que a prisão de Grease Dolphin até os laços mais fortes podem se tornar celas. Os relacionamentos de Jolyne não seguem um arco típico de shonen. Não há discursos grandiosos sobre amizades, há atos silenciosos de lealdade. Não há perdão fácil para traidores. Romeu aprendeu isso ao ter a língua cortada. E no final, quando o universo se reinicia como Irene e o que a permanece não são memórias, mas
mas ecos. Ela ainda sente afinidade por Empório, ainda é atraída por Narciso, agora Anax, e ainda busca seu pai. Como os fios de Stone Free, algumas conexões transcendem até reconstruções cósmicas. Stone Ocean mostra que Jolyne nunca lutou realmente sozinha. Cada pessoa que cruzou seu caminho deixou marcas tão profundas quanto os fios que ela tece. Alguns como cicatrizes, outros como pontes, e talvez a sua maior vitória não tenha sido derrotar Putin, mas provar que mesmo na pior das prisões, humanos podem se encontrar uns aos outros. Quando Jolyne diz "eu confio em você" para Empório no momento final, ela resume toda sua jornada. No fim, são essas conexões, não os socos, que realmente libertam. Jolyne Kujou não é apenas a primeira protagonista feminina de Jojo, ela quebrou paradigmas. Quando Hyorihiko Araki insistiu em criar uma heroína para o público shonen, desafiou uma indústria que acreditava que meninos não se identificassem com personagens mulheres. O resultado? Uma das jojas mais amadas da franquia, cujo legado ecoa muito além das páginas de Stone Ocean. A própria Farose Ai, sua dubladora japonesa, confessou que Jolyne a inspirou a seguir carreira na dublagem. Prova viva de como essa ex-prisioneira toca corações. As curiosidades por trás de sua criação revelam um Araki no auge criativo. Seu visual foi meticulosamente planejado para misturar delicadeza e rebeldia. Os choques assimétricos simbolizam dualidade, enquanto a tatuagem de borboleta representa sua transformação. A colaboração com a Gucci, no one-shot especial, elevou Jolyne ao status de ícone fashion, provando que até no universo de Jojo, ela transcende convenções. E quando o anime finalmente chegou, 2 décadas após o mangá, trouxe consigo uma nova geração de fãs que viram em Jolyne não apenas uma guerreira, mas um símbolo de resiliência. No final, mesmo o universo reiniciado, Irene carrega a essência de Jolyne, provando que alguns personagens são grandes demais para serem apagados. Seu verdadeiro legado tem provado que coração não tem gênero, que prisões podem ser quebradas e que até histórias mais bizarras o humano prevalece. Jolyne Kujou começou como uma garota problemática atrás de grades e terminou uma lenda que transcende o próprio universo. Stone Ocean não é apenas uma história sobre fugir de uma prisão, é sobre romper as correntes do destino. Quando Irene surge no novo mundo, sem memórias, mas com o mesmo espírito indomável, entendemos o verdadeiro legado de Jolyne. Algumas chamas nunca se apagam, mesmo quando o céu é redefinido. Elas nos ensinou que a verdadeira liberdade não está em escapar das grades, mas escolher porque vale a pena lutar. Até o último fio, até o último suspiro. Jolyne, você realmente voou alto. Não esqueça de deixar nos comentários qual momento dela te marcou mais e se inscreva para mais análises profundas de Jojo e de outros universos. Curta e compartilhe com outros fãs de Jojo e até mais!